Vivemos uma era da superexposição. Antes da ascensão das redes sociais, apenas celebridades e personalidades públicas tinham suas vidas expostas nas revistas e tabloides. Mas com o passar do tempo e o crescimento exponencial da internet, a divisão entre o público e o privado começou a ficar menos clara. Pessoas comuns começaram a mostrar suas rotinas e o voyeurismo humano e a vontade de espiar passou a ser alimentado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por todo tipo de gente. E nos últimos anos, a linha que separava a exposição e a intimidade borrou ainda mais. Hoje, a gente assiste nos nossos celulares a rotina das mais diversas pessoas, às vezes no mundo todo, desde o que elas comem no café da manhã até cada canto da casa delas. A gente fica sabendo dos inícios e términos de relacionamento, dos nascimentos e falecimentos, tudo em tempo real. O tamanho desse fenômeno, o cenário global e essas mudanças sociais mais recentes acabaram fazendo com que cada vez mais os profissionais de todas as áreas também precisassem utilizar as redes como ferramenta de trabalho. Há muito tempo a internet deixou de ser terra de ninguém. Agora ela é terra de todo mundo. E isso ainda está sendo um pouco confuso. Mas então, quais são os limites da exposição? Nesse cenário, o que pode ser considerado privacidade e intimidade? Acreditamos que é possível usar essa ferramenta fantástica e essencial de forma mais saudável e que ajude a preservar a nossa vida íntima e a nossa saúde mental. O que será que podemos fazer para colaborar com uma rede mais saudável? Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Convite para Ser Adulto. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre redes sociais. A gente começou essa reflexão pensando o que é limite do público e do privado, mas ela foi para um outro lugar durante o nosso processo assim do episódio, porque a gente entendeu aí que nós estamos na mão das redes sociais. Sim. A gente está morando dentro da rede social. Então, para não perder o costume, vou pedir para vocês irem nas nossas redes sociais, seguirem o Convite para Ser Adulto no Instagram. Se vocês se identificam com as nossas pautas, querem conversar mais sobre o assunto, trazer a opinião de vocês, sejam muito bem-vindos no nosso grupo do Telegram. O grupo é Comunidade Convite para Ser Adulto, se vocês procurarem dentro do Telegram, ou o link está na nossa bio. E aí eu aproveito também para fazer uma chamadinha, depois a gente fala mais sobre isso lá no final, mas a gente queria convidar quem gosta do nosso conteúdo a apoiar o podcast no Apoia-se, apoia.se/convite para ser adulto, que é muito importante para a gente conseguir fazer a manutenção dos nossos custos fixos, para manter o programa no ar e trazer um conteúdo de qualidade para todo mundo. E nós precisamos fazer essas chamadinhas porque nós estamos na mão de quem? Do Zuckerberg, amiga? Total. Não quero nem falar sobre ele, que eu tô nervosa. Tô nervosa com esse homem, entendeu? A gente começou a fazer... Começou como um episódio sobre superexposição e aí, de repente, a gente começou a perceber que era um episódio sobre vício, né? Que era uma conversa sobre vício. A gente começou a se sentir... falar da nossa relação com as redes e a gente começou a se sentir um ratinho numa rodinha. Um hamster correndo na rodinha, assim. Sim. Rolando a rodinha do Instagram, como um hamster. A gente já sabia, né? Sabe, quando... Eu imagino que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo sabem que estamos capturados, né, pelas redes sociais, e em algum momento acho que a gente precisa refletir sobre isso, tentar, sei lá, talvez fazer algo de diferente para tornar esse ambiente mais saudável para o nosso uso, né? Primeiro que a gente estava pensando assim, o que é a privacidade hoje? O que é a privacidade? O que a gente tem no nosso privado? Muito pouco, né? Cada vez menos, assim. A gente fez um episódio há um ano atrás sobre internet, né? Que se chama O Valor do Like. Eu fui lá escutar e a gente nem tinha um Instagram do podcast ainda, foi um ano atrás. A gente falou muito ali sobre
como que o mercado de influência estava mudando a partir da pandemia, sobre que conteúdo que a gente poderia consumir e que nos acrescentasse mais e tal. E eu estava escutando aquela conversa nossa e eu fiquei pensando que de um ano para cá muita coisa já mudou. A minha sensação é de que o tanto que a gente está saturado da internet, um ano depois, meu Deus, aumentou muito. E o quanto a vida toda tá lá na internet também é muito maior, assim. A gente falava um ano atrás de influenciadores digitais, porque quem ganhava dinheiro com a internet, mais assim, eram os influenciadores digitais. E agora, de um ano para cá, toda lojinha precisa vender pelo Instagram, entendeu? Exatamente, virou todos a ferramenta, os negócios, né? virou a ferramenta de negócios principal de todos os negócios que a gente conhece, assim, né? Dos restaurantes da nossa cidade, dos bares, das lojas em geral, das né? lojas em Dos geral. cafés. O meu caso mesmo, que antes estava focada em fazer consultoria para as empresas, mas para isso eu dependia de um networking que eu tinha, que era muito ativo, né? Eu estava presente nos eventos, eu estava coordenando um grupo de estudos de gestão de pessoas, antes, né? No início da pandemia, eu fiz a gestão de 2020, então eu tinha começado já, tinha feito várias reuniões presenciais com o meu time de coordenação, e a gente só teve a oportunidade de ter um encontro presencial. Então, eu me vi numa situação em que eu tinha perdido a minha rede para que eu pudesse chegar nos meus clientes desejados. E minha transição de carreira estava no início. Então, ano passado, eu fiquei alguns meses repensando o que eu teria que fazer. E aí, eu já tive que pensar já num formato todo online. Estou aí sofrendo muito por depender 100% O mundo teve que pensar no formato online, né? Sim, e sofrendo não em ter que trabalhar online. Eu acho que ok, poderia ser muito mais fácil se a gente não tivesse, digamos, cláusulas tão leoninas nessa relação, na relação que nós temos com a internet, né? Então, essas redes, elas vêm com essas cláusulas que são absolutamente abusivas nesse contrato. A gente entrega absolutamente tudo, inclusive a nossa privacidade, na mão da rede social, né? Antes a gente via os artistas ou as personalidades públicas que apareciam numa revista Caras e num ensaio fotográfico posado para mostrar sua casa ou para falar da sua vida privada, e tinha aquele distanciamento, né? E aí, com a ascensão do Snapchat primeiro, que foi a ferramenta que precedeu os Stories, né? Foi nichado, muitas pessoas gostaram, mas quando o Facebook tenta comprar o Snapchat se recusa, nasce o Stories dentro do Instagram. E isso foi uma mudança muito grande. Dentro de uma plataforma que todo mundo já usava, né? Sim, que as pessoas usavam para ver foto, era tudo mais, né? Era, sei lá, mais visual, eram mais inputs, eram fotos da vida privada das pessoas, do tipo, a Flor estava falando antes, assim, uma torrada com requeijão. No começo era isso que a gente postava no Instagram, entendeu? No comecinho era vida real mesmo, vida né? real mesmo. E de repente foi mudando. Aí depois o que valia postar era o prato do restaurante, entendeu? Era aquele prato lindo que veio. Como é que aquele prato veio para sua mesa e você não ia postar aquele prato, pelo amor de Deus? Teve essa fase da comida. Foi vindo esse desejo, assim, sabe? De compartilhar cada vez o mais legal, cada vez o mais gourmet, cada vez o mais fino, sabe? Sim, e daí o look do dia que as meninas tiravam antes. Bem capitalista mesmo. Assim, dentro dos seus quartos, etc., começaram a ter cenários, começaram a ter fotos profissionais, começaram a, enfim, escalonar, né? E aí, com o Stories, a gente foi para dentro da casa das pessoas. Não só dos artistas, que antes tinha esse distanciamento, que você pegava uma revista e via um ensaio, mas dessas pessoas e de todas as outras. E aí, de repente, você conhece a pessoa acordando, limpando o cocô do gato, entendeu? Que a pessoa se filma na sua rotina. Daí dá uma sensação de que o privado e o público se misturam completamente, né? Sim, completamente. E já não há mais o alcance de aonde que isso vai chegar, né? Você já não... Se o seu perfil é aberto, você não sabe aonde que isso está indo. Você simplesmente coloca aquilo no mundo. E o Stories, especialmente, eu acho, fez essa coisa de criar...
milhões de reality shows paralelos que acontecem o tempo inteiro. E que aí a gente passou a acompanhar esses reality shows diários de várias pessoas. Tem vários personagens, tem vários Trumans na nossa vida que a gente adora assistir e que a gente fica assistindo o show de Truman daquela pessoa, né? O show de Truman acho que todo mundo sabe, é um filme de 98 com Jim Carrey fabuloso, que ele é anterior ao boom dos reality shows, ele é anterior a esse formato se consolidar, né, como programa de TV. E, enfim, a premissa do filme é que o Truman é criado dentro de uma ilha, um bebê indesejado, assim, uma criança colocada para adoção, e a operadora de TV, o canal de TV, enfim, adota o Truman e começa a criar ele dentro de uma ilha, e ele não sabe que ele faz parte de um reality show, mas todos os personagens que convivem com ele são atores contratados. A partir do show de Truman, e nos últimos anos, não a partir apenas do filme, mas de toda essa cultura que se desenvolveu, assim, nisso que a gente chama, que os filósofos chamam de sociedade do espetáculo, né? Que é a gente ser espectador da vida, mais do que ator da vida, a gente é espectador, assim. Existe um transtorno psicológico chamado a síndrome, né, do show de Truman. Síndrome de Truman. O primeiro episódio foi relatado em 2008, existe de fato, a gente foi confirmar essa informação. Em 2008, imagina, né, gente? 2008 era o início dos smartphones, né? Era um outro panorama, era o começo disso, antecede os aplicativos. Mas essa síndrome de Truman quando a pessoa está se sentindo em estado de vigilância, né? E aí se sente vigiada, né? Se sente vigiada o tempo todo e acha que a sua vida tem um enredo, né? Eu acho que se aproxima de uma neurose, mas é diferente, porque é uma coisa específica desse estado de vigilância. Eu percebo que hoje a gente está em estado de vigilância. Porque quando você está andando na rua, se você cair, você pode estar sendo filmada por alguém, porque tem tanta gente com a câmera ligada o tempo todo, que a pessoa pode estar, sei lá, treinando na praça, filmando o treino, e o seu tombo vai ser filmado e espetacularizado, sabe? Então, a gente tá mesmo entrando nesse estado de vigilância, que não permite que a gente relaxe, porque a gente sabe que a gente está sendo filmado por câmeras de segurança o tempo todo, isso trazendo para dentro da tua própria casa, quando você começa a sentir que você precisa se modular, sabe? Até dentro da sua própria casa, porque você se sente vigiado, porque de repente seu celular tá ouvindo a tua conversa. Quem nunca se pegou falando pro celular assim, eu quero anúncio de curso de inglês, sabe? Você fala o anúncio que você quer pro celular. É muito louco, gente. O negócio do celular te ouvir, pelo amor de Deus, é de bugar muito a cabeça esse negócio, sabe? De você falar uma palavra e o teu celular te mostrar. Uma vez eu falei assim, porque é uma joia tipo o coração do oceano, assim. Amiga, meia hora depois, tinha um coração do oceano no meu Instagram. Não, que é uma coisa que é a joia específica do Titanic, gente, pra quem não sabe. Então, já aconteceu comigo também, coisa assim, de eu ficar pensando, não, mas eu digitei isso em algum lugar, e depois eu lembrar que eu falei. Eu falo, não, eu lembro do momento que eu falei. E aí a gente vai ficando com esse medo, né? E isso vai deixando a gente mais neurótico. E não é irreal, né? As pessoas estão tomando cada vez mais golpe, os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados, o vazamento de dados é um problema cada vez maior, assim, Sim. É recorrente. Não, é importante aqui pontuar que a gente teve um vazamento de dados muito sério nesse ano. Fazer o dado de todos os brasileiros, todo mundo mesmo. Então, assim, os golpes estão se sofisticando porque as pessoas têm acesso aos nossos dados pessoais na Deep Web. Isso aconteceu, então vocês podem perceber que vocês conhecem alguém com certeza que caiu em algum desses golpes, de uma pessoa se passando por outra, ou usando dados para fingir que era um banco, porque CPF, RG, nome da mãe, telefone, e-mail, endereço... Tá tudo aí. A gente tem... Tudo aí. Nossos dados pessoais foram vazados. Então, para quem quiser saber mais, eu vou deixar na descrição episódio do podcast O Assunto, que fala vazamento de dados, você foi exposto, que é de 4 de fevereiro desse ano. E é bem importante ouvir. É um pouco assustador, tá? A gente vai dar um medinho. Mas para entender... sabe? Pode dar gatilho. Para entender o que está acontecendo, por que tantos golpes estão aumentando, por que todo mundo tem nossos dados e como a gente pode tentar se proteger, né, dessa superexposição, que hoje está na ponta do dedo de um
hacker de 16 anos, entendeu? Sim. E que é assustador porque a gente alimenta aquilo também, né? A gente não vai controlando o quanto a gente se expõe, o quanto a gente se mostra e é contínuo, e você tá falando de si, você tá mostrando pequenas coisas da sua vida. A gente vai fornecendo todos esses dados, né? E aí, de repente, essa sociedade hipervigilante não nos deixa mais seguros de modo algum, né? Pelo contrário, nos deixa mais inseguros e ansiosos o tempo todo, assim. Sim, com certeza. Porque não é nem só assim, você pode ser filmado na rua, não. Uma coisinha que você falou pode ser usada contra você, entendeu? Um recorte. Um e-mail antigo, um tweet antigo, coisas muito pequenas fazem o mundo se girar contra as pessoas, né? Contra determinadas pessoas, assim. Sim. E a personalização de tudo, né? Isso é também uma coisa que eu acho que a internet faz. Todas as pessoas se tornam personalidades, assim, e aí a gente acaba tendo que escolher o que a gente quer expor e o que a gente não quer. Assim, o que eu vejo, gente, de mães e pais e avós responsáveis postando foto de seus filhos com uniforme é uma coisa que eu não consigo entender. Porque esse é o tipo de informação que a gente não tem que divulgar sobre a nossa vida privada, numa rede que é totalmente aberta e pública. E não é porque você tem uma rede privada que essa informação não pode ser perigosa, porque alguém pode tirar um print, coisas podem acontecer. Então é muito importante que a gente raciocine antes de despejar tantas informações pessoais na rede. Não, e eu acho que é importante que a gente raciocine antes de despejar qualquer coisa na rede, não só coisas da nossa vida privada, sabe? Mas, assim, os textão que a gente despeja na rede também, que às vezes a gente faz de forma leviana mesmo, assim, e que você não sabe como que isso vai bater do outro lado. Que você não... E a gente entra numa... O que eu acho que me incomoda muito na rede atual, assim, é que todo mundo tem que falar sobre tudo e todo mundo tem que dar a opinião mais lacradora sobre tudo, assim. Então as pessoas entraram numa de que você tem que se posicionar sobre absolutamente tudo, que você tem que achar o texto melhor, que você tem que dar a sua opinião sobre todos os eventos que acontecem no mundo, assim. Sim. E aí a pessoa que não tá nessa dinâmica é mal vista, entendeu? Sim. Ou devia estar aproveitando melhor o seu espaço. Tudo precisa ter absoluto sentido e profundidade o tempo todo. E são milhares de postagens. E o algoritmo faz as pessoas quererem postar cada vez mais. Então são postagens cada vez mais iguais, sabe? Sim. São teorizações sobre a vida, sobre tudo. De repente, assim... O Instagram é só teoria psicológica sobre todas as pessoas do Big Brother. Tudo. Todos os personagens das séries, as narrativas ficcionais e não ficcionais. Sim. Análise sobre cada personagem, análise sobre... Assim, no Big Brother era análise sobre a briga do Arthur com a Carla. Aí você entrava, tinha uma análise psicológica da Carla, uma análise psicológica do Arthur, sabe? Daí você fica... O que mais me incomoda nesse nosso universo é isso, essa hiperanalisação da vida, ao invés de viver a vida. E que combinou muito, deu match com o tempo de pandemia, que realmente muitas coisas foram proibidas da gente de viver mesmo. Então a gente foi entrando numa dinâmica de hiperanalisar a vida, ao invés de estar vivendo ela, que é exaustiva, assim, que é exaustiva. É muito cansativa. Isso é muito forte dentro da nossa bolha de convívio, das pessoas que nós seguimos, né, das influências que nós queremos, dos nossos amigos. Eu acho que dentro da nossa bolha isso acontece, da gente achar que a gente tem que estar sempre dando uma opinião ou se posicionando e não podendo se silenciar, e muitas vezes as pessoas sendo cobradas, e aí não só as pessoas que estão numa posição de influência, mas uma pessoa civil, um civil, entendeu? Um cidadão comum está sendo cobrado de se manifestar sobre absolutamente tudo. E não é que a gente não quer, né? Talvez a gente até queira se revoltar e se rebelar, mas às vezes você não quer expor isso para fora, você não quer abrir isso para um debate, porque a partir do momento em que você se expõe lá na rede social,
as pessoas se sentem muito no direito de entrar também dentro daquilo como se você estivesse a convidando para aquela dança, né? Então, a rede social tem Você esse não tipo... sabe quem vai te chamar para dançar, né? Você não Quando sabe você que... bota Isso. na rede. Então, ser isentona, jamais. Nunca na minha vida seria. Não sou. Não nasci já posicionando, entendeu? Alguma coisa eu estava fazendo. Meu mapa astral não me permite ser isentona. Mas eu acho que existe uma saturação de determinados assuntos. E que aí a gente não tem o desejo de falar. Foi uma ouvinte nossa, foi a Lua, que sugeriu esse tema para um episódio inteiro, mas acabou entrando aqui. Isso de precisamos nos posicionar sobre absolutamente tudo. Sim, e precisamos, assim, explicitar, desenhar o que há de político em tudo, porque, veja, o mundo é político, né? Viver é político. A política está mesmo em tudo. Eu não acho que seja sobre a gente parar de falar de política, sobre a gente despolitizar o discurso. Não acho que é isso. Não é esse o tema, na verdade. Eu acho que não é isso. Com certeza, um povo mais politizado é um povo com maior consciência crítica. Eu acho que a gente está passando por uma fase grave, mas se Deus quiser, a gente vai sair mais politizado lá na frente, entendeu? E melhor e mais maduro por isso lá na frente. Mas eu tenho a sensação de que tanta teorização tá nos afastando da realidade, assim, sabe? Eu acho. Tá nos racionalização. Tanta racionalização tá nos tirando. E como a gente tá vivendo só no virtual, a gente não é corpo mais, né? Nós não somos corpos que agem no mundo, que atuam no mundo materialmente. É muito fácil a gente entrar nessa de que a gente é apenas racionalidade, né? Para falar desse assunto, de como a gente pode, né, identificar ações nocivas na internet, a gente convidou a Dani Arraes. Ela é jornalista, ela é sócia da Content, que é a primeira plataforma de conteúdo e mídia para uma vida digital mais consciente. A hashtag é a internet que a gente quer. Então, vamos ouvir o primeiro áudio da Dani. Eu acho que viver esse momento já é algo que afeta a gente muito, né? E as redes sociais, elas podem servir de disparadores de gatilho para que a gente fique mais ansioso, para que a gente fique com a sensação de que o mundo é uma catástrofe e que a gente não veja solução. A gente pode começar o dia vendo notícias, a gente pode começar o dia vendo o feed dos nossos amigos e conhecidos que parecem que estão com a vida muito mais organizada que a nossa. E organizada, eu não falo uma casa organizada, eu falo de organizado internamente, sabe? Que parece que eles conseguem lidar melhor com um momento como esse. Então, eu acho que as redes, elas viram esse grande chamado para que a gente experiencie um monte de emoções ao mesmo tempo. E quando isso acontece, é custoso, né? Porque é isso, não basta já a gente estar passando por tudo isso, a gente ainda se depara com sentimentos de comparação, de inveja, de desesperança. Então, a gente precisa muito entender como é que a gente faz para estabelecer uma relação melhor. Como é que a gente faz para consumir um conteúdo que nos faça bem, que nos mantenha informados, mas que também não nos coloque nessa espiral de desespero. Porque esse desespero, ele não leva a nenhuma ação, né? Ele só nos paralisa. E talvez isso seja um pouco projeto também. Para quem produz conteúdo nas redes sociais hoje, é a mesma coisa, assim, se colocar em primeiro lugar, colocar seu bem-estar em primeiro lugar, para a partir de então você produzir um conteúdo que se conecte de verdade à sua comunidade, à sua audiência. De novo, a internet, ela acaba estimulando uma busca muito grande por like, por visualizações, por seguidores, e às vezes a gente pode entrar nessa sem nem saber por quê. Então, é pensar, por que eu quero compartilhar na internet? Por que eu quero falar disso agora? Eu tô bem para falar dessas coisas agora? Eu consigo dar conta? E tá tudo bem se não tiver, porque, né, a gente tá oscilando, afinal a gente é brasileiro na pandemia em 2021. Então, cuidar de si para conseguir fazer com que a sua produção chegue no outro e não dispare esses gatilhos de comparação, de ansiedade e tudo mais. Então, é pensar na internet que a gente quer que exista e contribuir a cada post, a cada vídeo, a cada aparição, para que esse lugar seja propositivo, positivo, que seja um lugar de conexão.
Eu acho incrível isso que a Dani fala de pensar a internet que a gente quer que exista e agir de acordo, né? Esse episódio me fez pensar muito sobre o que tá me incomodando, sabe? Essa coisa de tá todo mundo... É uma grande patrulha, é uma grande treta, é uma grande... É um grande tribunal, sabe? E ele não vai deixar de ser um grande tribunal se a gente não agir de forma diferente, se a gente não for mais acolhedor, se a gente não começar a propagar mais afeto ao invés de propagar mais ódio. Não vai mudar. A Dani é incrível, assim, nossa, ela em um áudio, assim, né? Ela conseguiu sintetizar muitas coisas. Isso que ela falou do fluxo das emoções constantes, a gente está sendo o tempo inteiro pego nas nossas emoções na rede social, é uma coisa que eu acho que é muito difícil de perceber, sabe? Eu acho que é muito difícil ter uma consciência de que você está sendo pego pela emoção toda hora, que você está sentindo raiva, mais raiva, que você está sentindo emoção. Aí entra lá no eu que sigo Razões para Acreditar, essas coisas, chora, se emociona, vê uma história, sabe? Tipo... São inputs o tempo todo nas emoções, e bons e ruins, sabe? Então você fica ali naquela oscilação de amor e ódio e de... Não é à toa que a gente fala que a gente tá na montanha-russa, né? A gente se coloca na montanha-russa o tempo todo. O tempo todo você abre o seu celular e você vai para mais uma rodada da montanha-russa, né? Sim. Enfim, isso que você falou, que a gente começa a perceber e fazer uma análise, não que eu nunca tenha feito antes, já fiz, mas estudando para o episódio, pensei mais como eu tô me relacionando com as redes. E não é saudável. Eu estou exaurida, sabe? Eu senti essa exaustão. Isso que você falou do seu incômodo de ser também um tribunal, ser um palanque, ser sempre algo assim, entendeu? Que precisa dessa intensidade, é uma coisa que eu não suporto mais. Eu não estou conseguindo absorver os conteúdos que eu consumo de tão exausta que eu tô. Parece que não entra mais na minha cabeça, que eu não consigo curtir, não consigo gostar. Então eu tô realmente revendo a minha relação com isso. Porque ela fala que quem produz conteúdo também tem que tomar um cuidado para não gerar conteúdos que vão dar gatilhos nas outras pessoas. E eu acho que entender que coisas que a gente fala podem ser gatilhos, ainda que a gente fale só com os nossos amigos, ainda que a gente fale as coisas, é importante, sabe? É uma responsabilidade nossa também, isso que você falou de fazer a internet. A gente precisa fazer a internet ativamente. Então, esses dias eu parei de usar filtro, né? Esses dias mesmo, essa semana. Não vou dizer aqui no podcast que eu não vou usar, porque às vezes a gente precisa aparecer ali rapidinho. Eu falo precisa porque eu gosto de falar com as pessoas de câmera ligada, assim. Tem sido legal para mim, para eu poder divulgar meu trabalho, para eu poder divulgar o podcast. Então isso funciona para mim. E às vezes eu quero falar e realmente, assim, você não está se sentindo confortável para pôr a sua cara natural, com olheira, tarará. Às vezes você pode usar esse recurso, mas eu estou largando esse recurso da minha obrigação, sabe? Eu abrir e já escolher um filtro e aparecer. Porque as pessoas... Eu já recebi mensagem de gente falando que eu tava linda, maravilhosa, num dia que eu sabia que eu tava horrorosa dentro de casa. A pessoa falando, nossa, como você tá linda. E eu pensando assim, eu não tô, isso é um filtro, entendeu? Então a gente, às vezes, faz uma ação tão pequena que pode estar afetando aquela pessoa que está ali do outro lado, que está se achando acabada em casa, e que aí vê a outra pessoa em casa de filtro, e fala assim, nossa, mas a outra em casa tá ótima, e você tá com filtro, sabe? E mesmo que a pessoa saiba que é um filtro, não é tão fácil assim você enxergar atrás do filtro. Não, e eu acho que é a sua imagem de si também que começa a ficar deturpada, né? A tua imagem de si, você começa a se distanciar da realidade, assim, quando você só se vê pelo filtro, né? Sem dúvida. O se ver pela câmera. O se ver pela câmera é dificílimo, né? Hoje a gente tá aqui gravando, a gente sempre grava à distância, e hoje a gente minimizou a nossa própria câmera pela primeira vez. E tá libertador não ver a minha cara no pra vídeo. Mim também. Essa experiência tá sendo muito boa. Porque tá sendo uma experiência consciente, né? A gente sabe que a gente sempre se viu, e aí hoje a gente veio com essas críticas sobre o nosso próprio uso, e aí eu falei, cara, eu acho que eu não posso ficar me olhando mais. Porque talvez isso esteja prejudicando o meu raciocínio, o meu desempenho, a minha atenção plena, porque eu tô me olhando. Com certeza, com certeza. Eu fiquei pensando muito isso que a Dani falou, de como produtor de conteúdo, você pensar mesmo no que você está fazendo porque você gosta e no que você está fazendo porque você tem que fazer, né?
para ter engajamento, assim, até que ponto que esse engajamento numérico importa mesmo tanto, né? E você estava falando e eu fiquei pensando no quanto é diferente para cada um, e cada um tem que achar a própria medida, assim. Por exemplo, eu não abro a câmera para falar no Stories, eu não gosto. E não é uma questão minha com a minha imagem, eu tenho problemas com a minha imagem. Primordialmente é porque eu não gosto de assistir as pessoas falando no Stories, eu não gosto, eu acho chato. Eu assisto sempre no mudo, eu pulo, pode ser uma pessoa que eu amo, que eu adoro assistir ela, mas no Stories eu não assisto porque eu não gosto desse formato, sabe? Sim. Eu não gosto do formato assistir a pessoa no Stories, então eu não faço. E eu já gosto, entendeu? Eu já gosto bastante, assim. E assim, não adianta eu querer fazer porque as pessoas engajam mais, porque eu sei que as pessoas engajam mais quando você fala em vídeo do que quando você escreve, mas eu não quero fazer vídeo, então paciência, as pessoas vão engajar menos. Mas quem for engajar vai ser porque queria mesmo falar comigo, ou enfim, a gente não ficar tão preso nesse número, né? Eu fiquei pensando muito na palavra engajamento, né? Porque engajar me dá muito essa sensação de ser pego por uma coisa num gancho, assim, sabe? Que enganchou e você é arrastado por aquilo, assim. E às vezes você tá atingindo um monte de gente, mas você tá fazendo aquele mesmo conteúdo o dia inteiro. Tem contas, páginas que a gente adora, mas que eles postam muito, que a gente não aguenta mais, satura, enche o saco do teu público também, né? Eu acho que enche, porque eu estou um pouco cansada de ser flodada, né? Assim, inundada de repetições, de coisas muito parecidas. E não é que eu não faça, por exemplo, uma limpa. Faço uma limpa, mas mesmo assim é muita coisa. E a gente tá há muitos anos se relacionando com isso, né? Eu mesma estava falando para Flor aqui antes de começar, que lá por volta de 2013, 2014, que para mim foi o começo do Instagram. Eu devo ter entrado em 2013, não lembro. Eu entrei um pouquinho mais tarde. Ele começou, eu demorei um pouco assim para entrar. E porque eu não tinha iPhone, tinha isso, tinha esse detalhe no começo. E aí eu entrei depois no Instagram e eu era muito influenciada no começo. Só que eu não percebia. Mas eu comprava as coisas que eu via lá, entendeu? Eu viajava para os lugares, eu pesquisava os hotéis que as pessoas que eu gostava e que eu admirava naquela época faziam isso. Só que eu não tinha muita consciência do quanto eu estava sendo influenciada. Hoje, anos depois de uso, eu já tenho. Então, isso mudou também, né? E eu já fiz curso, já participei de workshop, eu já conversei com muitas pessoas. A Dani Arraes, mesmo nossa convidada, trabalha com internet, fala sobre esse assunto. Conheci ela estudando o mercado de internet. E se render ao algoritmo é algo bem enlouquecedor, que está estragando a saúde mental dos produtores de conteúdo de verdade, porque a pessoa não consegue produzir o tanto que o algoritmo pede e que ninguém consegue consumir o tanto que é inundado. Então, essa conta não fecha. Esse negócio do engajamento, a gente não consegue engajar nem com as coisas que a gente gosta, porque tem muita coisa no meio, os produtores estão exaustos. E aí fico me questionando, será que a gente não pode continuar existindo um mundo de conteúdos bons, específicos e trabalhados que venham num contrafluxo? Que eu acho que é uma coisa que a gente está fortemente tentando fazer no convite, que é um slow content. A gente está fazendo menos conteúdo, nosso programa é quinzenal, nós temos vários projetos legais que a gente pode fazer, mas que a gente só faz dentro da nossa capacidade, só dentro do que a gente consegue. E que tem um tempo de maturação pra gente, né? A gente mergulha em cada um desses temas e a gente realmente se envolve com cada uma dessas questões que a gente debate aqui. E a gente então tem a gente respeita um tempo interno, né? É um tempo interno nosso também que a gente respeita. Isso. E um tempo também de conversar sobre isso mais profundamente com as pessoas, ter um pouco mais de profundidade. Porém, semanalmente é o algoritmo jogando na nossa cara que a gente entrega menos do que ele gostaria, sabe? Isso se apresenta em números, é muito fácil de ver. Então, é difícil tomar a decisão de produzir menos conteúdo. E aí eu tô falando produtor de conteúdo não só como podcast, mas agora quem tem uma lojinha. Sim, hoje, é isso que eu ia dizer, porque a gente já não tá falando mais de uma pessoa que vai ganhar 1 milhão ou vai ganhar 700 mil. A gente tá falando de
todas as contas, A gente tá toda falando de uma lojinha... pessoa que antes vendia roupa numa lojinha e que Exatamente. agora ela precisa vender roupa, ela precisa fazer conteúdo, ela precisa tirar fotos lindas, ela precisa fazer uma live, ela precisa de E muitos que a qualidade recursos. dela como profissional passou a ser a qualidade dela como estrela digital em ascensão, entendeu? Todo mundo precisa ser uma estrela digital em ascensão e ter um perfil incrível, sabe? Não basta mais assim... Tem um perfil. Não, você ser um escritor que escreve coisas legais, você tem que ter uma super presença na internet. Não basta você ser bordadeira. Você tem que pôr seus bordados todo e tem que ser umas fotos incríveis, As diferentes, fotos, assim, bem iluminadas, para você efetivamente conseguir. A gente tem uma exigência da qualidade de conteúdo de pessoas normais que não são designers, entendeu? Sim. Que não têm essa noção. Que não trabalhavam ou não trabalham primordialmente com a internet. Trabalham com os seus outros negócios e que precisam da internet como ferramenta, das redes sociais como ferramenta. É um sofrimento, gente. É um sofrimento. Todo mundo que estiver ouvindo aqui que precisa da rede social, que tem uma loja, que tem um café, um restaurante, um delivery, qualquer coisa que você precisa da rede social para divulgar o teu negócio, é um sofrimento, porque de repente você está ocupado ali, tendo que produzir um conteúdo, não só vender o seu produto, tendo que ter uma excelência no negócio, e aí do dia para a noite o algoritmo muda e pau, acabou. Você não sabe mais o que você tem que fazer, você tem que começar a descobrir tudo de novo. Isso é uma realidade. E assim, é muito difícil. E eu fico pensando como é difícil não se render ao que a plataforma espera de você, né? Por exemplo, o uso do Reels. Mas, gente, quanta gente está fazendo conteúdo horroroso porque precisa fazer Reels, entendeu? Porque tem que fazer naquele mesmo formato que todo mundo faz, que todo mundo faz a mesma coisa. Porque é o único que o Instagram entrega. E aí, de repente... Todo o Instagram é um monte de gente fazendo a mesma coisa. Assim. Apontando para as coisas, né? A gente conheceu essa semana um perfil da Amanda Foschini. E é muito interessante, ela tem um sarcasmo legal, assim, mas me pegou um vídeo dela que ela fala de dancinha do Reels. E do quanto tudo bem. Quem quer dançar, dança. Se eu quiser fazer um Reels dançando, se eu quiser fazer um Reels de biquíni ou fazendo carão, tudo bem, mas eu não quero precisar estar dançando de biquíni fazendo carão para falar de um assunto, né? Eu não quero ter que, o que a Amanda fala na página dela do Instagram, eu não quero ter que infantilizar o meu discurso às vezes. Às vezes o que eu tenho para falar, ele não passa por um Reels de dancinha. É algo que é sério, né? Então não é uma crítica a quem faz, porque eu acho que primeiro que a gente está rendido hoje pelos algoritmos para poder vender, para poder se divulgar, para poder ter alcance, e precisamos disso porque não temos a vida social, né? Não temos a circulação entre os grupos, mas também, ao mesmo tempo, acho que tem um momento que a gente tem que se recusar, assim, sabe? Se você não quer fazer, diga assim, tá, vai entregar para menos pessoa, então, meu conteúdo, vou fazer o quê? Entendeu? Tem uma hora que a gente vai ter que estabelecer limites. E aí eu acho que em todos os sentidos, do quanto a gente vai postar, do quanto a gente vai colocar de energia em produção de conteúdo, que é energia que você poderia estar gastando em outra coisa, que muitas vezes faz mais sentido para você, né? E é o quanto que a gente vai ficar lá consumindo também. Como a gente falou. Quando a gente viu, a gente percebeu que esse era um episódio sobre vício, né? Total. Sobre o quanto a gente não consegue largar, especialmente num tempo em que essa é a nossa principal forma de contato com o mundo. Assim. E mudou muito com a pandemia. Para mim mudou, acredito que para muita gente. Eu ficava já bastante no celular, mas com a pandemia, aquilo que falamos aí um pouquinho para trás do episódio, me autorizei, entendeu? Como eu só tenho contato com todas as pessoas por aqui, como eu tenho contato com o meu trabalho por aqui, sabe? Então eu posso ficar o quanto eu quiser, não vou ficar controlando. E aí eu fiquei esses alguns meses, assim, sem me ponderar e sem controlar, e cheguei num ponto de saturação, assim, de estresse e de... Nossa, eu acho que eu sou viciada nisso. Horrível, me senti horrível, estou me sentindo horrível por admitir que eu tô viciada em redes sociais. Meu sonho é o quê? Fazer Vipassana, já combinei, né, produtor? Beijo, nós vamos fazer um retiro do silêncio,
de forma bastante resumida, depois que a gente tivesse a possibilidade, para poder se isolar do celular, entendeu? De tantas vozes dentro da nossa cabeça o tempo Não, todo. eu tô pensando, você tá falando de isolamento, eu tô falando, gente, mas a gente tá em isolamento e ao mesmo tempo nunca teve tanta voz na nossa cabeça É isso. quanto em isolamento, entendeu? Nunca Muito. foram tantas vozes ao mesmo tempo, todo mundo falando, todo mundo gritando, tá todo mundo gritando muito, né? Uhum, Embora por muito. escrito, em grande parte das vezes, é claro que tá todo mundo, é evidente que tá todo mundo gritando, né? Sim, e a Dani gravou um segundo áudio pra gente, falando então o que a gente pode fazer, né? Se a gente pode ser ativo para mudar essa internet. É isso, assim, pra mim a internet, eu tava até pensando nisso recentemente, a gente ainda fala, não, porque na vida virtual e na vida real. Eu acho que esses parâmetros, eles estão muito mais confusos hoje em dia, porque a nossa vida é muito virtual, né? Os nossos contatos são muito virtuais, a gente estuda, a gente trabalha, a gente se entretém, tá tudo ali. Então a internet tem um papel enorme nas nossas vidas e uma presença muito grande também. Então, eu sempre gosto de falar que a gente trata a internet como se fosse luz elétrica, algo que sempre teve aí. E não é, né? A internet, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas hoje ela é comandada por pouquíssimos atores que dominam a forma como a gente usa essa internet, né? Estamos todos nas redes sociais, estamos todos passando muito tempo ali e o modelo de negócio dessas redes é a nossa atenção, né? Então, quanto mais tempo a gente passa, mais eles lucram. Eu sempre acho muito doido pensar que a gente não paga para usar esse serviço, esse produto que a gente consome tanto. E a gente vive na sociedade capitalista, né? Então, tem um nó aí, e esse nó é exatamente a nossa atenção, são os nossos dados. Então, a gente precisa entender essa internet de um jeito mais macro, entender os mecanismos que fazem com que a gente fique tanto tempo conectado, porque essas grandes empresas querem que a gente passe mais e mais tempo. Quando você está ali no Netflix maratonando seriado por horas, aí aparece depois que você para um pouco, aí aparece assim, você ainda está aí? A Netflix disputa o nosso sono até, sabe? Para que a gente fique ali fornecendo dados para que eles façam séries que vão ser sucesso e é um ciclo que se repete. Então, essa relação, estabelecer uma relação mais saudável com o digital não é um trabalho apenas individual, é um trabalho coletivo também. A gente precisa de uma regulamentação maior em relação a essas redes, a gente precisa entender o que está por trás. No dia a dia, para ter essa relação mais saudável, eu gosto muito, por exemplo, de começar o dia e já não pegar o celular e terminar o dia sem estar nele também. Tenho achado muito mais difícil ultimamente, porque sou mãe recente e meu tempo está bem confuso, então eu tenho ficado no celular, isso às vezes antes de dormir, porque é quando dá tempo, e às vezes ao acordar também. Mas sempre que eu consigo deixar esse celular no outro cômodo da casa, sempre que eu consigo começar o dia lendo um livro, escrevendo alguma coisa, meditando, fazendo um exercício, saudade, parece que eu consigo ter essa relação mais saudável, sabe? Se eu já começo o dia abrindo e me deparando com tudo que outras pessoas estão falando, com as notícias do mundo, fica mais difícil. Então é um convite, eu acho que um convite que é legal pra gente fazer é da gente se conectar com a gente. O que é que te conecta com você mesmo? Para mim, a leitura é um pilar muito importante. Sempre que eu estou lendo livro de papel, eu me sinto muito conectada comigo. Aí eu consigo voltar nessa internet, consigo falar desse livro, consigo criar uma conexão com outras pessoas a partir de uma coisa que eu fiz no offline também, sabe? Então, buscar equilibrar, não dar todo o nosso tempo disponível para as telas. A gente ainda pode ser protagonista dessa relação. Olha, termina os áudios da Dani, eu fico assim, meu Deus, como ela é incrível, né? Que bom que temos uma mente pensante que tá trazendo essas questões, assim, para uma plataforma, sabe? Ela fala sobre, né, a falta de regulamentação e eu acho que esse é um lugar onde a gente pode tentar atuar como usuários, né? Como agentes ativos e passivos da rede social que recebemos, que colocamos. Eu acho que a gente podia pensar o que a gente quer de regulamentação, né? A gente queria que essas pessoas tivessem, essas empresas que detêm todos os nossos dados, toda a nossa vida, toda a nossa informação. Será que a gente queria entregar tanto assim? Será que a gente não podia tentar encontrar uma relação mais saudável? E eu acho que é através de novas normas e regras. E a gente tem pensado aí no direito, em novos institutos, como o direito ao esquecimento, que era uma coisa que não era falada antes, mas que com a internet parece que a gente não tem direito mais a esquecer nada, né? Caiu tudo na internet, ficar para sempre registrado. E aí a gente podia começar a pensar mais nesses debates, né?
Sim, não, mas precisa ser regulamentado esse meio, né, que é cada vez maior, e as regras do jogo, né, e o que a empresa pode fazer contigo ou não, o que esse aplicar, porque atualmente eles podem fazer tudo o que eles querem com os usuários, né, sendo que Sim, nós somos os geradores de renda dessas empresas, nós sim. somos os produtos que eles estão vendendo, os nossos dados são as coisas que eles estão vendendo, né. Inclusive, essa semana, pessoas que a gente gosta muito do Projeto X, que participaram aqui do nosso episódio de autocuidado, eles tiraram o perfil do ar, disseram que aquela conta se passava por outra pessoa, sendo que era uma conta deles há anos. E eles estão ali mais de uma semana, sem a rede social, sem o instrumento de trabalho deles, né? Onde eles tinham ali mais de 10 mil seguidores. E agora as pessoas nem perceberam, não estão sabendo, e dificuldade de alcançar o próprio público. E isso não acontece nada com essa arbitrariedade da rede social. Eles podem fazer o que Sim. eles quiserem. Sim, não existe ainda uma iniciativa de legislação a respeito disso, de controle estatal a respeito disso. E eu vou falar para você, enquanto a gente continuar tendo representantes no legislativo que seja todos tiozão do WhatsApp, a gente não vai ter. A gente não vai ter verdade. regulamentação da internet. Verdade. Enquanto a gente tiver pessoas, representantes públicos, que não saibam o que está acontecendo. Que são Ou que completas. se aproveitem. Exatamente. Eu ia falar que são completas vítimas do que está acontecendo, mas às vezes são completos algozes. São as pessoas que têm interesse em não mudar isso porque se aproveitam dessa máquina. O que a Dani falou, é projeto também, né? É projeto também. É projeto. E não é que a gente está dizendo aqui que vamos odiar as redes. Não, de jeito nenhum, porque a gente já entendeu, né, que isso aí está integrado. Não existe tanto o mundo real e o mundo digital, né? Agora tudo é junto. O digital faz parte da nossa realidade também. Então, é tentar construir um hábito menos tóxico para nossa própria saúde, não só mental, mas física também. Sim, e eu acho que isso que a Dani fala de não tomar a internet como algo que está dado como energia elétrica, assim, sabe? Uhum. Que não precisa, você não precisa regular em você mesmo, você pode usar o tanto que precisar, entendeu? O tanto que quiser. A gente precisa encarar isso de uma outra forma, assim, porque isso tá tendo consequências pra gente. Eu vi essa semana que o meu tempo de uso do Instagram tá alto e maior do que o meu tempo de uso do WhatsApp. Aí eu percebi, eu falei, cara, eu tô me relacionando mais os textos e as imagens e as teorias e as projeções. E o shopping, exatamente, do que com as pessoas da minha vida. No meu caso, eu tive que admitir que é muito shopping. Eu falei pra você essa semana, assim, Você né? falou, Meu sonho é já lançar uma outra rede social pra poder ver os meus amigos e eu entro no Instagram quando eu quiser ir no shopping. Porque eu tomei esse tapa na cara, assim, quando eu vi o tempo que eu tava no Instagram, eu falei, gente, eu tô vendo vitrine. Eu tô passando esse tempo todo vendo vitrine. Eu tô sendo arrastada por isso, sabe? Sim. E eu acho que a gente tá fazendo isso também, de trocar prazeres substanciais por gratificações imediatas, assim, por coisinhas bonitas, por postagens legaisinhas, likes, né? A gente tá vivendo pelas gratificações imediatas, assim. Sim. A gente acaba consumindo o conteúdo que nos oprime. E eu acho que nós somos agentes ativos da internet para ir lá e escolher o que a gente quer. No valor do like, a gente fala assim, o seu like é 1. Mas esse 1 importa muito e ele vale muito dentro da internet. O seu like, o seu clique duplo ali, ele vale muito dentro da internet. Então, você pode escolher através dele, através do valor do seu like, você pode escolher o conteúdo que você quer ver. Porque se a gente for... a gente fez uma pesquisa assim para ouvir as pessoas, o que as pessoas não queriam mais ver e o que as pessoas queriam ver. O que as pessoas não aguentam mais ver passa muito pelo Reels, que eu não culpo a ferramenta, eu culpo o tanto que o Instagram te obriga a fazer aquilo e aquilo perde a qualidade, né? Então as pessoas não aguentam mais ver isso, essa repetição, a pasteurização dos discursos, né? E as pessoas querem ver mais histórias reais, mais pessoas reais, mais temas sobre saúde mental, que é um tema que pra gente, a gente fala com naturalidade, mas eu sei que é um grande tabu na sociedade. Só que então a gente precisa reconhecer, mostrar para a rede social que a gente quer ver isso.
Não adianta a gente dizer, eu quero ver histórias reais, eu quero ver pessoas sem filtro, se quando passa uma foto de uma pessoa sem filtro, você não curte. Mas quando passa aquela foto muito bonitona na beira da praia, na pose da Musa Fitness, você vai lá, curte, comenta, engaja, marca teus amigos, manda no inbox. Isso é a nossa forma de ser ativo. Você tem que escolher o que você quer ver. Então, se você quer ver mais história real, se você quer ver mais conteúdo de relevância, você dê o seu like, o seu engajamento, vai seguir, vai comentar na publicidade da pessoa que está fazendo um bom trabalho, porque assim a gente consegue mostrar, a gente fala, esse conteúdo é legal, mas a gente está tão cooptado que quando a gente vê, se a pessoa posta uma foto sem um textão na legenda, às vezes a gente passa batido, porque a gente está esperando receber aquele input, aquele textão, aquela foto bem iluminada, mas a gente quer outra coisa. Sim, aquilo que a gente falou, a gente está cada vez mais gourmetizado, né? E eu acho que a gente tem controle do que a gente consome, e para mim o que pega mais fortemente é a gente tem controle do quanto a gente consome, porque mesmo o conteúdo que você adora, ele te satura se você fica o dia inteiro só vendo aquilo, se você fica o dia inteiro só rolando, né? E sem se alimentar de outras coisas, né? A Dani fala sobre como o offline alimenta o que você vai ter para trazer, né? Depois, o que você vai ter para compartilhar com as pessoas. Muitas vezes você vai adquirir desligado, né? Porque é quando você tem atenção plena. Acho perfeito isso. Acho que a gente precisa da nossa vida offline com uma boa qualidade para que a gente consiga levar um online de qualidade, não ficar só se escondendo ali atrás daquela tela. Esses dias eu, curiosamente, fui parar, ouvi um pedaço, mas depois até perdi ali no meio de tanta coisa que eu escuto no Spotify, mas era um episódio que o Chico Felitti, ele conversa com um hater, que a pessoa é um hater oficial. Job hater? Tipo assim, por prazer. Ele tem prazer ele é tipo um troll, né, que chamam na internet, essas pessoas que só ficam indo e xingando, e enfim. E aí essa pessoa gosta, né, no depoimento essa pessoa fala, eu não sei qual é o episódio, eu não sei qual é o nome do podcast, se eu lembrar eu ponho lá no Instagram, porque eu também não ouvi até o final, mas só o pedaço que eu ouvi, eu fiquei assim, extremamente chocada. A voz tá distorcida, porque a pessoa não quis se identificar, mas aí ele se sentiu livre também ali pra dizer que, na verdade, ele faz aquilo porque ele quer, e ele fica esperando a pessoa responder. O que ele quer é que a pessoa engaje naquela raiva dela. Então, assim, é difícil não engajar na raiva, né? Se entra alguém no teu perfil pra te xingar, sua primeira reação é responder, mas o que aquela pessoa quer é a sua atenção. E daí você deu. O engajamento pela raiva, realmente, ele aparece muito mais, né? Ele faz muito mais barulho do que o engajamento pelo afeto. E a gente já entrou nessa dinâmica, a gente já entrou nesse fluxo negativo, da polaridade negativa. Então, a gente tem que lutar mesmo contra isso. A gente tem que tentar se trazer de volta. Como eu falei, pra mim, eu fiquei pensando no meu uso da internet, eu fiquei muito com a sensação de que às vezes eu vou ter que lidar comigo como se fosse uma criança. Eu vou ter que tirar o telefone de perto de mim, sabe? Eu vou ter que controlar o meu tempo de tela. Eu vou ter que guardar o telefone na gaveta e eu não posso usar ele enquanto eu não terminar aquela tarefa. Eu vou ter que fazer isso comigo mesma, porque senão eu vou perder o controle, assim, da minha vida. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente ser, como a Dani falou, ser protagonista dessa relação. Não ser tão arrastado. Né? Não ser tão enganchado pelas coisas que a internet te traz e arrastado por ela. Então nós vamos para as nossas indicações. Nós percebemos aqui que o episódio não tem uma conclusão, a gente não veio aqui trazer nenhuma não tem sensatez. Resposta, né? A gente veio se abrir também um pouco para dizer o quanto também estamos nos sentindo cooptadas. E aí, venham então conversar com a gente como vocês estão se sentindo em relação ao uso da internet. E vamos tentar fazer uma internet melhor, construir a internet que a gente quer. Eu acho que talvez essa seja uma mensagem legal pra gente levar, então eu trouxe nas indicações a agência da Dani Arraes, que é a nossa convidada, a arroba dela é @DaniArraes e da agência é contente.vc.
E aí eu também vou indicar a Amanda Foschini, que se escreve Foschini, com CH, como o meu Pascoal, também é com CH. Ela traz um conteúdo legal, problematiza algumas questões, fala sobre um uso saudável da internet. Eu acho que a gente está precisando encontrar novas vozes. Com certeza, é muito legal o conteúdo dela. Eu peguei dois clássicos sobre essa coisa da exposição, sobre esse tema. Um é o Show de Truman, que eu falei lá atrás. Se faz tempo que você assistiu o Show de Truman, assista de novo, porque esse filme é fabuloso e ele só fica melhor assim com o tempo. E o outro é um que se fala muito, quando se fala de superexposição, se fala muito desse episódio, mas ele realmente também é cada vez melhor, no sentido de cada vez mais assustador, cada vez mais real. Que é o Queda Livre, Nosedive, um episódio do Black Mirror. É um dos episódios mais comentados, assim. E ele fala muito dessa coisa da gente viver avaliando o outro, de cada vez o outro ser mais avaliado virtualmente, e a gente também, enfim, sobre essa dinâmica, assim. De valer mais pelos likes que recebe, né? Exatamente. Tem mais valor social pelo like. E pensei aqui, enquanto você estava falando, que o Show de Truman podia perfeitamente ser um episódio de Black Mirror. Seria super possível. Exatamente. Gente, é isso. Vamos sair, então, desse Black Mirror. Vamos fazer a nossa parte para tentar construir uma internet mais saudável. Como a gente disse, a gente faz um slow content porque é a nossa opção. A gente não vive de produção de conteúdo, mas a gente ama fazer. E a gente quer continuar amando. A gente não quer se render e passar a fazer um trabalho automático. A gente quer poder abrir aqui um episódio, contar a nossa experiência e que isso possa tocar as pessoas de verdade. E não pasteurizar todos os discursos, trazer frase motivacional e cansar nossos ouvintes. Então, se você gosta do nosso trabalho, venham para perto da gente para a gente saber que vocês estão aí. A gente está no @convite-para-ser-adulto no Instagram. O meu @pessoal é @taipascoal. E vocês também me encontram no Twitter, onde eu estou sendo mais feliz do que no Instagram ultimamente, que é Pascoal Tayane. A minha @ é flor_reis. E a gente também tá no e-mail convite-para-ser-adulto @gmail.com. É isso, gente. Boa semana para vocês e se cuidem.